E no dia em que eles nos começarem a pôr reservas ao número de caminhões que passam por esses mesmos países, quando começarem a introduzir taxas de portagens, nós vamos ter que nos confrontar com se queremos continuar a sobreviver enquanto país, se queremos suportar as nossas indústrias, se queremos continuar a consumir, nós vamos ter que nos virar para os portos. Os países do arco atlântico são estes 4, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, e como podem ver, a nossa corda atlântica, a nossa costa atlântica está perfeitamente congestionada, ou pelo menos é aquilo que se considera a níveis europeus, e depois temos toda o nosso escoamento de carga por via rodoviária para os países do Ártico Atlântico também perfeitamente congestionados. Isto só nos pode dar a garantia de que, efetivamente, o Porto e os portos nacionais vão crescer. E daí, a minha satisfação por ter aqui o Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, é que aquela zona que está ali ao lado do Porto e da estrutura que temos neste momento montada, nos próximos 40 anos, eu espero que não seja transformada ou que não esteja transformada naquilo que estava exatamente o Porto de Leixões. Outro dia, numa visita que fizemos ao Porto de Leixões, e o Sr. Dr. Ricardo Fonseca está aqui connosco, aquilo que eu me deparei foi as casas confrontam com o Porto. Se isso é uma estrutura portuária capaz e virada para o século XXI, eu vou ali e venho já. Portanto, aquilo que eu penso que é necessário aqui no Porto Aveiro é que aquela zona, quais são as Gafanha, a Gafanha da Nazaré, tenha uma particular atenção e um particular cuidado pelo lado dos poderes públicos. Porque senão, desculpem, eu vou plagiar aquilo que ontem vinha publicado na página do Público, eu tenho medo de perder o futuro. E penso que o futuro dos portos do norte de Portugal, se não do centro de Portugal, está no Porto Aveiro. Gostava agora de vos falar de coisas mais concretas, mais objetivas em termos daquilo que estamos a falar aqui. As concessões portuárias estão referidas no plano estratégico do Porto Aveiro. É uma realidade nacional. Todos os portos que fizeram concessões evoluíram, nomeadamente aqui o Porto Aveiro tem uma concessão que penso que é um sucesso, já o foi afirmado aqui por diversas entidades, mas, e referirei aquilo que disse no princípio, iniciamos a concessão com 300 mil toneladas de carga, 4 anos depois temos 1 milhão de toneladas de carga, e não foi por fazermos taxas mais elevadas que aumentamos desta maneira. Aliás, o Sr. Engenheiro Vinagre, que é o maior utente, o maior cliente do Terminal Sul, pode, melhor do que eu, falar sobre aquilo que é o Terminal Sul. Eu admito que dentro da assistência ou na assistência que haja pessoas que tenham algum receio sobre a questão das concessões. Eu dou o exemplo aqui de Aveiro e o Sr. Engenheiro Vinagre, enquanto representante da Soporcel e da Portocel, poder-me-á desmentir, se por acaso for necessário disso, for isso necessário. As condições que a Portocel teve ao longo destes anos no Terminal Sul foi, em 4 anos, um aumento de preços de 2,4% e um aumento de produtividade de 27%. Penso que é um número relevante para ser meditado pelas pessoas que estão contra as concessões. As concessões, objetivamente, implicam uma outra mentalidade, implicam fortíssimos investimentos. Dir-vos-ei que a Socarpor, no Terminal Sul, desde o início da concessão até agora, já investiu ligeiramente acima de 6 milhões de euros. Portanto, em 4 anos, penso que é relevante. Outra coisa de que vos queria falar era os trabalhadores portuários e a ligação às escolas e universidades. Já ouvimos aqui hoje da parte da manhã falar sobre os trabalhadores portuários. Gostaria de vos dizer de que, enquanto administrador da Socarpor Aveiro e de outras empresas relacionadas com concessões, sou objetivamente, intrinsecamente, visceralmente contra
o faroeste nos portos. Acho que os trabalhadores portuários são necessários nos portos, como são necessários as empresas de estiva, como são necessários os concessionários. Diz que os trabalhadores portuários têm muito poder, ganham muito, fazem assim, fazem assado. Eu nunca conheci nenhum poder que fosse dado. O poder constrói-se. E constrói-se por qualidade, por mérito ou por demérito. E, portanto, se os sindicatos dos trabalhadores portuários têm poder, construíram-no por mérito. E por demérito das outras pessoas. Portanto, não sei o que seria mais necessário, se era reformar os trabalhadores portuários, se era reformar os operadores portuários das empresas de estiva. Por último, o Sr. Engenheiro Caixo não podia deixar de lhe fazer uma reserva negativa. Acho que o seu plano, o seu estudo estratégico, o seu plano estratégico, que o felicito pela forma como está feito, é um plano, está feito, temos objetivos concretos e definidos, tem pouca ligação às escolas e tem pouca ligação às universidades. Acho que é absolutamente indispensável que os portos, eventualmente aqui em Aveiro, até será de todos os portos nacionais, aquele onde isso se sente menos, porque há aqui uma tradição marítima em Aveiro. Mas é uma pecha que os nossos portos têm, que não tenham ligações objetivas mais permanentes com as universidades. Eu dou-vos um pequeno exemplo só. Há 20 anos atrás, ou há cerca de 20 anos, há 21 ou 23 anos, eu fui convidado pela Universidade Católica, ou a Universidade Católica do Porto, pediu-me se permitia e se dava uma aula lá na empresa, ao último ano da gestão, do curso de gestão. Tiveram um dia inteiro lá nas instalações, havia 40 alunos, visitaram as instalações, eu depois estive com eles, conversamos sobre variedíssimas coisas, e 20 anos depois, eu ainda tenho pessoas que estiveram nesses cursos, ou que estiveram nessa aula, que me telefonam e me dizem: Sr. Fulano tal, o senhor não me conhece, mas eu estive aí consigo há 20 anos, numa aula que o senhor deu nas suas instalações, a falar sobre portos. Portanto, há aqui uma falta de ligação entre os portos e as escolas e as universidades, que eu penso que é absolutamente necessário colmatar e desenvolver. Eu peço-vos desculpa, como disse, não foi a apresentação total que vos queria apresentar, ela tinha um outro interesse, por acaso tivesse sido apresentada de outra maneira. De todas as maneiras, mais uma vez, dirijo os meus cumprimentos e as minhas felicitações ao Engenheiro Caixo e às outras pessoas que contribuíram para a elaboração deste plano estratégico e desejo-vos muitas felicidades. Muito obrigado.